Hoje são 19 de julho, domingo, e no nosso devocional de hoje, nós estamos tratando do tema Entendendo o Crescimento. Eu quero destacar o porquê das pessoas terem dificuldade para mudar. E eu gostaria de iniciar com um texto que está em Lucas, capítulo 16, versículo 15, onde nós lemos Jesus falando assim: E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Eu vou ler uma outra versão, na Nova Versão Internacional, mais uma vez o texto. E ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar, onde eu repito, a minha intenção hoje é apresentar-lhes o porquê das pessoas terem dificuldade para mudar. Eu vou apresentar o estudo de um caso. É de um senhor, um jovem senhor chamado Renato. Este jovem senhor só se interessou em procurar aconselhamento depois do seu divórcio. Sua ex-mulher insistira durante anos para que ele procurasse ajuda, mas só depois que ela o deixou, ele se decidiu. Ele não achava que os problemas do seu casamento fossem realmente causados por ele. De modo que ele se recusava a assumir a responsabilidade. Quando sua esposa dizia que ele estava precisando de aconselhamento, ele tinha uma reação grosseira porque ele se sentia acusado por ela. Quando ele começou o acompanhamento com o pastor, ele iniciou com declarações altamente positivas. Ele disse, por exemplo: minha infância foi ótima, eu respeitava o fato de meu pai trabalhar muito para nos sustentar e não ter tempo para a família. E eu nunca tive problemas com a minha mãe e me sinto muito bem. Ele procurou passar uma impressão de ser uma pessoa tranquila, positiva, com uma excelente autoestima. Ele realmente não queria o conselho do pastor. E provavelmente, se o pastor tivesse dado, ele não teria seguido as orientações do pastor. Na verdade, o que ele precisava era entender melhor a si mesmo para poder descobrir o que fazer. Era para isso que ele precisava da ajuda do conselheiro. Enquanto Renato não percebesse que não se conhecia tão bem quanto ele imaginava que se conhecia, seria muito difícil ajudá-lo, seria muito complicado ajudá-lo. E aqui eu faço uma observação. É muito difícil ajudar as pessoas quando elas não acreditam que precisam de ajuda. Eu já falei isso em uma outra oportunidade e eu volto a repetir. Ajudar pessoas que pensam que não precisam de ajuda é muito difícil. Ele deixou o seu breve aconselhamento igual ao homem que era quando iniciou. Embora tenha garantido que aprendera muito durante o tempo que ele foi conversar com o conselheiro, ele não havia aprendido acerca de si mesmo. E o que eu quero ressaltar neste momento, irmãos, é que Jesus sabia que as pessoas têm tendência para se justificar. Nós temos o hábito de achar que somos acima da média e
para nos sentirmos assim, nós procuramos minimizar os nossos problemas. Mas não é o mesmo que enfrentá-los. Minimizar os problemas não é o mesmo que enfrentá-los. O que nós precisamos agora em Cristo é encarar as situações, as adversidades, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus que nos orienta. Nós podemos sim lidar com os problemas, tratá-los, resolvê-los biblicamente. As tentativas de Renato de se justificar atrapalhavam a sua capacidade de compreender a si mesmo e ele não iria mudar enquanto ele continuasse a ter esse tipo de comportamento. Eu estou tratando de um assunto muito delicado porque em nossas igrejas há muitos que já estão por anos vivendo uma vida cristã infrutífera, improdutiva, porque não tomam a consciência de que precisam de ajuda. É muito difícil mudar o que nós não entendemos. Para mudar os padrões do pensamento e comportamento de uma vida inteira, nós temos que nos conhecer e nos compreender. E isso só é possível através de uma vida submissa ao Espírito Santo. É Ele quem estará nos conduzindo neste processo. Eu quero ressaltar que a principal razão pela qual as pessoas não conseguem mudar é que elas não compreendem a si mesmas o suficiente para perceber que as mudanças são necessárias. A lição central que eu destaco aqui é que quando achamos que já chegamos, nós paramos de avançar. E eu cito aqui o texto de Filipenses 3, 12 a 16, onde o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Portanto, o que vai me impedir de crescer, de mudar, é eu ficar tentando me justificando dos meus erros, dos meus fracassos, dos meus pecados. Coloquemo-nos diante da presença do Senhor, reconheçamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos fracassos e compartilhemos com aqueles que estão próximos de nós, nossos parceiros de oração, nossos irmãos mais íntimos, e com a ajuda deles, nos submetendo ao ensino bíblico, integrando-nos à nossa igreja local, procurando servir uns aos outros, certamente o Senhor vai operar o crescimento eficaz em nossas vidas. Eu desejo a todos vocês um domingo abençoado na presença do Senhor.